Oi, eu vou dar continuidade na leitura. E então hoje a gente vai ler o capítulo 2, o segundo capítulo, Mafalda. Vamos lá. Fazer uma experiência que eu vou ler direto na tela do computador. Então, capítulo 2, Mafalda. A preocupação com a saúde e bem-estar de sua prole sempre lhe preencheram os pensamentos, os dias, a vida, principalmente depois de se ver sozinha no mundo e ter que educar 8 filhos: Walter, Magno Hermínio, Marta, Lourdinha, Francis, Horácio, Lumena e eu, João Tadeu. A morte de Hermínio Magno, 4 anos antes, houvera sido devastadora, principalmente nas circunstâncias sofridas em que se deu. Os 4 primeiros eram adultos jovens, mas já encaminhados. No entanto, Chico, Cício, Memê e JT eram crianças ainda. Pelo menos, dos 4, 3 eram meninos, ela pensava, o que lhe apaziguava um pouco o espírito sobre o futuro dos filhos. Preparar o café da manhã para todos eles, pensar no almoço, cuidar da casa, lavar toda aquela roupa. E a dor nas pernas já começava a dar o ar da graça. Mafalda era uma mulher comum. Mulher comum? Que jogador sou eu? O que é ser uma mulher comum? Depois de tantos anos pensando sobre o mundo, tendo eu mesmo minha família, minha esposa e meus filhos, permito-me tentar aprofundar reflexões sobre o comportamento humano e dizer isso de minha mãe. Agora, soa bastante preconceituoso. No entanto, creio, na época de minha criação, não era. Fato é que nem mesmo nós nos conhecemos profunda e exauridamente, quanto mais querer conhecer os outros. Mas como nos relacionaríamos se não metêssemos o bedelho nas coisas? Assim, continuo. Minha mãe abrigava uma boa formação educacional. Seu pai, meu avô, fora funcionário graduado do Império e, por isso, ela pôde aprender francês e piano. Gostava dos escritores brasileiros, Machado de Assis e José de Alencar, principalmente. Machado de Assis e José de Alencar, principalmente. Detestara Madame Bovary de Flaubert. Não entendia por que Emma seguir aquele caminho. Sua constituição moral não lhe permitia dissensões. De Dom Casmurro estava mais do que convencida da pureza de sentimentos e correção de caráter de Capitolina. Mas o que lhe despertara sentimentos mais prazerosos fora o Guarani. Via no romance entre Ceci e Peri um sentimento puro, genuíno, brasileiro, forte e romântico. Ao término da leitura, o seu coração, então com 17 anos, suspirara. Um traço muito interessante de sua personalidade e que se conjuminou à sua formação estudiosa era que mamãe gostava de ler os clássicos, os poetas e pensadores gregos e romanos, e o fazia sempre em francês, dado que não era tão simples conseguir volumes de filosofia e que tais transcritos para a nossa língua. Lera Platão, Sócrates, Aristóteles e até estudar a miúde de forma diletante esses autores. Gostava também dos aforismos e pensamentos de Cícero, por exemplo, e tudo isso impressionava-nos muito. Tais preocupações e sonhos foram se dissipando a partir do casamento, e ao passar dos anos, com a criação dos filhos, Hermínio e Magno foram um bom provedor, mas já não estava por perto. Isso foi muito sentido por todos nós. Mafalda pensava em ter um filho oficial do Exército Brasileiro e que se... Corrigindo. Mafalda pensava que ter um filho oficial do Exército Brasileiro e que se tornara esteio da família era muito tranquilizador. Via Magno Hermínio como protetor da família e agradecia todos os dias aos padroeiros São José, Santo Expedito e especialmente Nossa Senhora da Imaculada Conceição, com a alma elevada por ter vindo a este mundo no seu dia 8 de dezembro, a ponto de proferir a prece de Nossa Senhora, que os soldados da Guerra do Paraguai repetiam muitas vezes por dia. Ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, vós sois a advogada dos pecadores e a todos encheis de graça com vossa feliz grandeza.
Vós sois do céu princesa e do Espírito esposa. Maria, Mãe de graça, Mãe de misericórdia, livrai-nos do inimigo e protegei-nos à hora da morte. Meus olhos de criança miravam a mamãe Mafalda e viam uma heroína, uma santa, uma pessoa perfeita, a melhor pessoa do mundo, simplesmente assim, a melhor mãe do mundo. Mãe, tô com fome, já tirou o jantar? Capítulo 3. Doutor Brocas. Dr. Brocas era um sujeito que já contava seus 60 e poucos anos e sua aparência conformava-se com a de um senhor de média estatura com senho franzido, barba hirsuta, grisalha, cabelos sempre penteados para trás, um bigode característico e fácil de cofiar. Sem ser magro, também não chegava a ser corpulento e locomovia-se com a desenvoltura necessária e suficiente no sobe e desce das ladeiras do seu bairro, nos trajetos em que sua presença era solicitada, bem como no seu local preferente de trabalho, a sua botica, lá embaixo, no centro da cidade. Possuía vasta experiência em atendimentos de emergências, tendo atuado nas revoltas do início do século, como a da vacina e da chibata. Nesses eventos, atendeu feridos em sua pequena farmácia Dr. Brocas, instalada na Rua da Quitanda, próxima à Rua do Ouvidor. Desde o tempo em que quiseram mudar o nome da rua para João Alfredo, o conselheiro abolicionista. Tô lendo mal, hein? Vou repetir aqui, tá? Desculpa. Possuía vasta experiência com atendimentos de emergências, tendo atuado nas revoltas do início do século, como a da vacina e a da chibata. Nesses eventos, atendeu feridos em sua pequena farmácia Dr. Brocas, instalada na Rua da Quitanda, próxima à Rua do Ouvidor, desde o tempo em que quiseram mudar o nome da rua para João Alfredo, o conselheiro abolicionista. Era de uma família de algumas posses e, sendo filho único, herdou de seu pai, além do gosto pela medicina, uma botica onde o velho fizera a sua vida. Poucos anos após a sua formatura, anexou um consultório à loja farmacológica que ficava para os lados da Praça 11, tendo ele próprio, posteriormente, mudado seu endereço para um local mais aproximado do principal centro da cidade. Durante a segunda revolta da Armada, houve um acontecimento deveras marcante na vida do médico, quando foi testemunha do milagre acontecido na igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Presenciou in loco a queda da estátua Religião, após a Torre Cineira ser atingida por uma bala de canhão disparada do encouraçado Aquidabã, no ápice dos acontecimentos do levante militar em nossa cidade. Se a bala põe-se na conta da truculência e inabilidade política e negocial de Marechal Floriano, a praticamente incolumidade da imagem de mármore, mesmo após uma queda de mais de 20 metros de altura, ficou pelo milagre da santa. Pelo sim, pelo não, tanto a bala quanto a religião foram parar dentro da igreja. Já o encouraçado afundou numa explosão mal explicada pela Marinha, anos depois. Eugênio, que possuía um fervor católico bastante efusivo desde a juventude, assentiu nesse acontecimento um milagre no qual houvera sido agraciado, tornando-se então devoto fervoroso da santa. De mais a mais, sua botica ficava relativamente próxima à igreja e sentiu-se protegido por ela e bafejado pela romaria de crentes que, pacificada a situação, voltaram a frequentar com inaudito entusiasmo as redondezas da cidade, o que sempre ajudava no movimento do seu boticário. Então, nada mais justo que dedicar sua fé a essa santa também. A vida profissional do Dr. Eugênio Brocas foi bastante ativa. Praticou medicina dentro dos seus mais rigorosos cânones e sempre tinha em mente os juramentos de Hipócrates, principalmente sua parte final. Se eu respeitar este juramento e não o violar, serei digno de gozar de reputação entre os homens em todos os tempos. Se o transgredir ou violar, que me aconteça o contrário. Era um médico bastante profissional, mas também gostava de conversar todo tipo de assunto. Era enormemente agradecido ao bom Deus e às santas de sua devoção por não ter caído em 1918, quando a epidemia de gripe espanhola cometeu o Rio e o mundo, de modo tão avassalador.
Ajudou enorme quantidade de pessoas, mas viu o quanto foi difícil a situação da cidade com o caos que se instalou em decorrência. Seus relatos e experiências eram um assombro. Cito apenas um deles em suas palavras. Mortos, muitos mortos. A cena que mais me impactou foi ver uma jovem de apenas 20 anos sofrer o processo desde os primeiros sintomas até o seu passamento, em pouco mais de 8 horas. Sim, recebi a senhorita Ana Paganati em minha botica, pois lá havia instalado um pequeno espaço para servir como uma espécie de nosocômio, com apenas 6 acomodações. Não era sequer uma enfermaria, mas eu e minha assistente Georgia conseguimos socorrer diversas pessoas que me procuraram naquele período. A senhorita Ana chegou acompanhada de seu pai, apenas. Sua mãe falecera havia 2 dias e seu pai, louco, sem saber o que fazer ou como agir, levou-a. Chegou-me por volta das 12 horas, já fraca, com muitas dores na cabeça e por todo o corpo, calafrios e muitos calafrios horríveis, pois dava para ver Chegou-me por volta das 12 horas, já fraca, com muitas dores na cabeça e por todo o corpo calafrios, muitos calafrios horríveis, pois dava para ver como ela sofria ao tremer-se toda. Seu olhar foi a coisa mais medonha que já assisti na minha profissão. Senti medo presenciando o seu. Um olhar expostulado de medo, de desesperança. Ao vê-la, percorreu-me a sensação de que ela já sabia que ia perecer, e seu olhar de súplica foi cortante. É muito triste ser cônscio do próprio fim. A estesia completa da situação dominou-me, quase me paralisando. Segui em frente. Fiz o que pude fazer, mas não foi o suficiente. Nunca é. A ação da doença foi impiedosa, rápida, dilacerante. O resto vocês sabem, mortes, uma infinidade. Mortos até nas calçadas, em frente às portas das casas, por toda a cidade, mortos. Não era sempre que tratava de temas espinhosos. Lembro-me de pouquíssimas ocasiões em que comentou sobre a gripe espanhola. Na maior parte das vezes, preferia matérias mais gerais e corriqueiras nas longas conferências em que se detinha lá em casa. Dr. Brocas comentava, entre tantos assuntos, uma simpatia pelo Dr. Joaquim Murtinho, grande benemérito do bairro, prócer dos primeiros governos republicanos, cuja principal paixão era sua dedicação à ciência homeopática, para a qual envidava os maiores esforços em prol do seu desenvolvimento, disseminação e assimilação por parte dos brasileiros. Todavia, Dr. Eugênio manteve-se mais arraigado ao saber ortodoxo, aprendido nos tempos da Academia de Medicina, não tendo se encantado com a homeopatia tão estimulado pelo ministro das Finanças republicano e quase prefeito do início do século. Essa história de curas milagrosas, não sei, não gosto disso. Ou bem você cura as pessoas com base em eficácias comprovadas de raízes, plantas, folhas, infusões e ungüentos, ou então lhes prescreve o que a medicina tradicional ensina. Mas essas coisas de curas milagrosas, não sei, não. Pode ser verdade o que se diz sobre os casos resolvidos pelo Dr. Murtinho, como o do Marechal Malher. Mesmo assim, não gosto disso. Prefiro continuar na minha vida simples de generalista que se utiliza de medicamentos científicos e de naturais já consagrados. O que mais o distanciara do eminente político eram as notícias não confirmadas, é certo, de que a gerência de sua principal empresa, a Matos Laranjeiras, fundeada na divisa entre Mato Grosso e o Paraguai, continuava utilizando-se de mão de obra, principalmente indígena, semi ou mesmo escrava, em plena república. Isso o entristecia. Na verdade, depois que o Dr. Brocas teve a notícia a esse respeito e consequente confirmação, começou a experimentar um sentimento de asco e repulsa pelo político empresário e proclamava sem hesitação: pois prefiro recolher-me à minha própria insignificância a ter que conviver com essas subversões de valores.
Sendo morador de Santa Teresa, cultivou o hábito de caminhar pelas ruas, principalmente depois da partida de sua amada esposa. Era comum divertir-se com o vai e vem de Tilbury, Calessas e Vitórias nos anos finais do século, e mais recentemente automóveis trazendo personalidades do mundo das artes e da política para os famosos saraus havidos primeiramente no Palacete Mortinho, posteriormente Santos Lobo. Nunca fora convidado, a despeito de ter sido apresentado certa vez, já há muito tempo, ao Dr. Mortinho. Não possuía a veia de imiscuir-se entre figurões visando a ascensão, quer social ou profissional, menos ainda com figura já tão controversa e antitética ao seu pensar. Com o avançar dos anos, o vigor caíra, é certo, e agora já conseguia diminuir o ritmo de suas atividades. Em virtude da amizade com meu pai e proximidade de morada, permanecera amigo e frequentador de nossa casa. Viúvo havia mais de 10 anos e sem filhos, chegou a nutrir uma recôndita esperança de se aproximar mais intimamente de minha mãe, alguns poucos anos depois de sua viuvez. Sabia que não era de bom alvitre, mas comparava. Mafalda contava aproximadamente 20 anos menos, e isso o entusiasmava, pois sua Ana Cecília também era mais nova que ele, mas não tanto. A desgraça abateu-se sobre o frágil corpo de sua amada esposa de um modo que ninguém poderia imaginar. Após um longo e penoso período de tratamento, à base de infusões e estadas prolongadas na Serra de Petrópolis, e não obstante o fato de terem ido residir em Santa Teresa em decorrência de sua saúde, não houve jeito. Inicialmente a pneumonia e logo depois uma tuberculose severa tomou-lhe o sopro divino, deixando Eugênio só. A tristeza dominou-lhe o espírito, seguindo-se um longo período de desesperança e dor. Agora, depois de tantos anos de luto e concomitante devoção à medicina, eventualmente pensava que talvez pudesse recompor sua organização afetiva. Não era incomum perder-se em devaneios no fim de tarde e sonhar com Mafalda, trazendo-lhe uma xícara de chá, enquanto terminava de ler o jornal vespertino no aguardo do jantar, buscando aqui e ali uma poesia ou um conto romântico para declamá-la sua linda, ouvir dela suspiros, ver-lhe olhares afetuosos, sentir-lhe carinhos afagos na face ou nos cabelos e depois tomar as ruas num passeio outonal com seus braços entrecruzados, observando a natureza e a vida da cidade, mas contorcendo os lábios num misto de resignação contrafeita, percebia que perdera o jeito aparentemente. O estalido de uma xícara contra o chão o despertou. Certa vez, notei-lhe um olhar diferente em direção ao de minha mãe. Sua expressão era de um interesse genuíno, sôfrego, solícito, quase súplice. Ela pedira a sua ajuda apenas para segurar uma bandeja, pois não havia nenhum de nós por perto, e a mim, com minha mão direita emprestável, ela não chamou. Pois não, Mafalda. É claro, Mafalda. Sim, sim, Mafalda. Por certo, Mafalda. Achei muito estranho o seu jeito com minha mãe e não sei se por instinto ou uma espécie de autopreservação, eu passei a ombrear com o médico todas as vezes que ia lá à casa sob qualquer pretexto. Nunca o deixando a sós com minha mãe. Coisas de criança. Toda a severidade que enxergava no Dr. Brocas desaparecia no instante em que ele se aproximava de mamãe. Até mesmo um temor reverencial que me obrigava a respeito no tratamento com o médico desaparecia de meu sentir e, não que percebesse isso nos átomos de tempo em que ocorriam, mas simplesmente acontecia, de eu não me enxergar mais como um adulto a quem devesse obediência, e sim um predador que eu é que devia servir como defesa da família. Talvez um exagero, mas meu comportamento não era hostilizado ou antagonizado por minha mãe. Então, cria estar certo e acabava agindo como um verdadeiro zagueiro que não deixa o atacante adentrar a área para marcar seu gol. Marcava em cima. O médico possuía, no mais das vezes, uma expressão séria, muito séria, talvez até carrancuda, e era assim que eu ouvia, um zangado. Foi interrompido em sua leitura pelas palmas aflitas de Horácio, pedindo sua assistência no atendimento ao meu dedão, mas antes pediu a ajuda do meu irmão numa limpeza.
Ao chegar à casa do goleirinho distraído, como se referiu a mim, sequer tocou na minha mão. Observou e pensou que a margem radial da eminência tenar da mão direita, no ângulo ungueal radial do polegar, sofreram um afundamento significativo. Iniciou um exame clínico e constatou que não houvera fratura de qualquer dos ossos da mão. Meus gritos de dor não o desconcentraram. A luxação foi grave, é certo, mas com os cuidados corretos, voltando à realidade, deixando onde estavam os bancos de sua antiga Academia Imperial de Medicina, que agora já constitui a Academia Nacional de Medicina, informou que com tratamento adequado e tempo, um grande aliado quando se tem a idade de 8 anos, eu não ficaria com sequelas. Desse modo, sem apressar nada, apenas recomendou imersão em emulsão com folhas de arnica 4 vezes ao dia e nos intervalos unguento, formulado por ele mesmo a partir de uma receita imemorial. 2 colheres de chá de cera de abelha, meia xícara de chá de óleo de coco e 10 gotas de óleo essencial de hortelã, entre outras ervas medicinais que sempre carregava em sua maleta, por pelo menos uma semana. Mamãe anotou tudo e pensou como era agradecida a Deus por poder contar com pessoas assim nesse mundo. Não sei se para meu conforto ou aflição, suspirou. O médico chegou a dizer que poderia recomendar chá de casca de salgueiro no caso de febre ou muitas dores, mas acreditava que eu ficaria bem e que deveria ter melhoras com o RESP, que na hora não entendi o que era, mas depois mamãe me explicou. RESP? De mais a mais, no caso de qualquer superveniência, estaria bem próximo. Superveniência ou não, sempre estava. Felizmente, despediu-se de todos, não antes de fazer mesuras à santa Mafalda. Não detinha os encantamentos necessários da sedução romântica, mesmo assim, fez menção de se aproximar muito de pertinho, e, não sei por que, a dor do dedo piorou e gritei e chorei de novo. Meio sem jeito, desejou-nos boa noite. No fim das contas, não gostei nada daquilo. A toda hora o Dr. Broca estava lá em casa. E a desculpa para tanta visita assim era eu. Ora, vejam, que raiva! Na época do padecimento do patriarca, fizera tudo o que estava ao meu alcance para tratar Hermínio Magno da melhor forma possível. Até pesquisei novos métodos de terapias para o diagnóstico estabelecido e consultei Anacleto Pires, um colega médico dos tempos da academia. Gostava muito do amigo Hermínio, com quem possuía afinidades e pontos de contato, com charutos e corridas de cavalos, mas parava por aí. Não entendo como ele pôde ter sido tão negligente para com a família, tão negligente para com a família, a esposa e principalmente para consigo. Afinal, tratava-se de sua própria saúde, de sua própria vida. Um verdadeiro desatino. A juventude não pode ser reduto e esconderijo para uma vida desregrada, em se tratando da forma de alimentação e divertimento. Comia normalmente em casa, uma alimentação normal, caseira, boa e honesta, mas quantas vezes me confessaram a sua gula e mesmo, após ter se refestelado com as delícias de sua Mafalda, saindo à rua, entupia-se de quitutes, petiscos, acepipes, lambujas, iguarias, pitéus, toda a sorte de porcarias que lhe abrisse a vontade de comer sem parar. Enfim, um peixe. Além das manchas pelo corpo e os sucedâneos eventos de angina de peito e afecções arteriais que o acometeram antes do padecimento. Embora houvesse pústulas labiais, ele nunca me deixou fazer um exame clínico completo. E, no fim, nunca pude ter certeza do seu diagnóstico. Apenas suposições de que podia tratar-se de um mal gálico, inclusive por uma evidente mudança do seu temperamento e comportamento em relação a uma época precedente. Uma lástima, de fato.